Bem-vindo e bem-vinda! Esse é um vídeo bônus e ele é muito especial pra gente porque o que a gente vai ver aqui é uma análise corporal aplicada na prática. Você vai ver o quanto ela pode ser profunda e transformadora e o quanto ela pode impactar a sua vida e dos seus clientes. Essa é uma história real de um aluno nosso que permitiu compartilhar ela com vocês. Então assista até o final porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. No nosso workshop de análise corporal do Corpo Explica, a gente vai te mostrar exatamente como essa técnica funciona e você vai entender absolutamente tudo que você precisa saber para se tornar um especialista nesse assunto. Então lembre-se, de 11 a 18 de março vai acontecer o maior workshop de análise corporal do Brasil. Então deixa um lembrete na sua agenda, um post-it no seu computador, um bilhete na geladeira, enfim, qualquer coisa para você lembrar, tá certo? Um beijo, eu te vejo no workshop. Tchau, tchau. Eu estava até esse final de semana passado numa imersão espiritual, né? Foi incrível. E lá eu ouvi alguns depoimentos a respeito da questão da relação com os pais e me tocou bastante porque a minha relação com meu pai não é a que eu gostaria que eu tivesse, né? Então, eu acredito que quando eu comprei o Corpo Explica, eu comprei também com esse intuito de poder entender um pouco mais por que isso acontece, por que a gente não tem assim, uma sintonia muito boa, por que ele é muito fechado, por que a gente não consegue dialogar muito, os papos são muito... Você começa ali, você já sabe o início, o meio e o fim. Beleza, então começamos aqui com o Marcos. Começou o processo aqui. Tá? Comprou o Corpo Explica para... Gente, você precisa treinar o seu olhar, o seu ouvido e para quem tem caráteres que sentem, treina aí a sua habilidade de sentir. Por quê? É muito diferente quando uma pessoa fala assim, eu quero uma coisa, é muito diferente de quando ela fala, eu não quero a outra coisa. Por exemplo, uma coisa é eu falar, eu quero o Guilherme. Outra coisa é eu falar, eu não quero a Vanessa. Então, tudo que ele vai contar sobre a relação, a intenção, a expectativa dele com o pai, é importante você ouvir como ele conta, ok? Prestar atenção nos detalhes, porque se você observar a construção dos caráteres, o seu sistema nervoso foi desenvolvido a partir da percepção de mundo que ele tinha. Desde o ventre era a percepção de mundo do útero que ele tem. Então, o pai do Marcos é uma pessoa que nós vamos analisar. Para o Marcos, o pai do Marcos é o pai que ele criou na cabeça. Ok? As situações que aconteceram são as situações que aconteceram e o Marcos deu o significado que ele conseguiu dar, que ele preferiu dar, que ele deu conta de dar. Então, vamos rodar aqui o processo, vamos deixar a parada acontecer aqui. Dica para você, tá? Quando você analisar uma pessoa, entenda a diferença entre análise e adivinhação. Você não precisa ficar adivinhando, fazendo chute, você não está lendo a mão de ninguém. O corpo explica absolutamente tudo. Então é importante você entender da pessoa o que ela quer entender. Então, tipo, o que será que o Marcos quer que o corpo dele explique, que o corpo do pai explique? O que será que ele quer que o corpo explique para ele? Então, não adianta ficar tentando explicar tudo para ele, ficar tentando fazer o que eu chamo lá de show de mágicas. Cara, ele quer entender alguma coisa dentro dele e o grande papel do Corpo Explica é ajudar ele a entender isso que ele não deu conta ainda. Tá? Então, seja bem-vindo, Marcos. Conte pra gente aí, você disse que comprou o Corpo Explica para tentar entender aí. Então, primeiro, assim, eu sempre tive meu pai como uma grande referência, um grande exemplo na minha vida.
Só que de um certo tempo para cá aconteceram alguns episódios que me deixaram muito tristes, desapontado, na verdade. E meu pai, eu lembro, eu tenho algumas lembranças da infância que ele participava de alguns momentos de família, a gente ia todos os finais de semana para uma piscina, a gente tinha uma certa diversão. E aí, com o passar do tempo, ele foi se afastando disso, ele foi deixando de fazer isso, ele foi... tanto que no meu aniversário esse ano, ele simplesmente não foi pro meu aniversário. Então, assim, ele faz algumas situações, eu moro numa cidade a 300 quilômetros, ele nunca veio me visitar para dizer assim, eu vou lá visitar o Marcos. Eu estou com 8 anos aqui na minha cidade. A gente não tem muito contato. Os contatos são sempre muito superficiais, assim. Quando a gente se fala, o assunto que mais rende é negócios. Que aí se prolonga, ele fala sobre muitas outras coisas. Mas quando a gente fala talvez sobre nós, é algo muito raro de acontecer. Então eu queria entender um pouco mais de por que acontece isso, por que nossa relação, eu sinto que poderia ser bem melhor e a gente tem um distanciamento que me fere, porque eu sinto que a vida é feita de momentos, então se eu não posso contar com meu pai no meu aniversário, né, eu acho que é bem chato. Tá. E aí a sua expectativa com o Corpo Explica era? Entender um pouco mais, ter um pouco mais de amorosidade com relação à forma que ele tem também, o jeito dele. Tá, E vamos por parte aí. Expectativa. Defina as expectativas para mim. a expectativa foi entender um pouco mais da minha relação com meu pai, Uhum. a partir desse entendimento, ter um pouco mais de amorosidade e respeito por ele, que diz respeito a eu não querer aquilo que ele não pode me dar. Uhum. E outra expectativa, a principal, foi melhorar essa relação. E a mãe, onde tá na história, Marcão? A minha mãe sempre foi, assim, o meu ponto de luz, eu diria. De luz com relação a ela trazer uma tranquilidade, a ela trazer uma relação assim mais próxima. A gente sempre foi muito junto, assim, muito unido. Tanto que quando eu viajei quando eu vim embora, assim, a minha mãe sofreu bastante. Eu, talvez pela minha personalidade, eu não tenha sofrido tanto, porque eu vi tantas coisas novas, assim, de cidade nova, pessoas novas, faculdade e tudo mais. Mas a minha mãe, eu senti a gente se falava todos os dias, absolutamente. E nos primeiros dias, assim, ela chorava, eu percebia a voz embargada, assim. Então, a minha mãe, a gente sempre teve um contato muito próximo e uma certa, não diria dependência, mas uma certa necessidade de ter ali pertinho, de ter para falar, nem que seja um oi, tudo bem, tá bom, boa noite. A gente sempre teve esse contato, nesse sentido. Seus pais são casados? Sim. Vivem juntos hoje ainda? Sim. Vivem bem? Não exatamente. Tá. Por que eu estou fazendo as perguntas? Gente, nós precisamos entender o seguinte. O corpo explica a mente, que explica a história. A gente precisa... o que ele quer? Tem uma parte da história que ele não entende, não gosta, não aceita, não está do jeito que ele quer. Beleza? Vamos analisar o Marcos agora ou alguém tem alguma pergunta para... A gente já sabe o que ele quer que o corpo explique. Ele quer entender a relação com o pai, ter um pouco mais de amorosidade e respeito por ele. Foi assim que ele pronunciou. E não querer o que ele não pode dar. E melhorar essa relação. São essas as expectativas aí, Marcão? Sim. Então vamos lá, alguma pergunta aí, Guilherme? Não. Vamos lá? Analisar deixa eu colocar aqui exibido
Beleza. Gente, nós não vamos falar as notas que nós vamos dar. Vocês vão fazer. Você já fez a sua análise, Marco? Não. Tá. Nós vamos fazer aqui e vocês vão fazendo daí, ok? Nesse momento a gente está olhando o formato da cabeça. Gira pra gente um pouquinho, Marcos. Fica de lado, por favor. Assim? Isso. Assim. Fica de frente de novo, por favor. Agora os olhos, tira o óculos, por favor, Marcos. E olha para a lente. Sobe um pouquinho a sua câmera, não precisa ficar tão pertinho. Aí. Tá legal aqui? Tá. Legal, vamos analisar essa bocona aí. Show. Dá um sorriso pra gente, Marcos. Legal. Agora precisamos que você fique de pé para a gente ver o seu tronco aí. Gira pra gente, Marcão, por favor, fica de lado. Gira. Gira mais um pouquinho. Baixa um pouquinho a câmera, por favor. Ok. Aí. Seu pai tem Facebook? Não. Tem foto dele aí pra gente? Tem uma foto. Procurei aqui Uhum. um trilhão de pastas e encontrei uma. Mas é porque ele não gosta de tirar foto. Se eu tiver 10 fotos com ele, eu acho que são muitas. Tenta abrir a foto dele aí, Marcão, pra gente. Vocês não precisam analisar ele todo se vocês não quiserem, tá? A gente vai fazer a análise completa só do Marcos aqui. Essa menina que você tá com a mão na cintura é sua irmã? É. Gente, deixa eu repassar para vocês, caso vocês queiram anotar. O que que o Marcos quer entender? A expectativa dele com o corpo explica. Entender a relação dele com o pai, ter um pouco mais de amorosidade e respeito por ele, não querer o que ele não pode dar e melhorar essa relação. Baixa um pouquinho a imagem, por favor, Marco. Não diminui ela, não. Isso, rola para baixo. Isso. Mais, quero ver as pernas dele. Sobe um pouquinho a foto aqui, gente. Deem uma olhada na mãe dele também. Show. E você, Marco? Qual é a sua... Olhando a imagem, o que que você vê na imagem? O que eu vejo com relação aos traços? O que eu vejo? Aos traços. Aos traços, assim, eu vejo essa questão da psicopatia, mas aí já estou partindo para a parte comportamental, né? Uhum. E já Por isso que a gente pediu só os traços. Pois é porque realmente, assim, como eu falei para vocês, eu não estou ainda tão fera ainda, apesar que em alguns exercícios anteriores eu já... Mas você vê o que os colegas viram? A esquizoidia, a psicopatia no seu pai? Sim, eu vejo. Tá. Você vê o masoquismo na sua mãe? Agora, o masoquismo nela seria por conta da inclinação? Como é que é? Bem quadradinha, bem dura. Do corpo mesmo. É um corpo duro e ela é mais quadradinha. E se você comparar a sua mãe mesmo com todos os outros integrantes da família, sua irmã, você, seu pai, ela é mais quadradinha. Então, ela carrega mais masoquismo em relação a vocês. Né? O ombro dela é a mistura do esquizoidismo com o masoquismo. Tô fechado, além de estar fechado, eu tô segurando o peso. Sempre. Tá, o que que a gente precisa entender aqui? Aí até falando pra gente que tem o poder, quem tem mais poder tem mais responsabilidade, né? O meu mundo tem o significado que eu
que eu quero, que eu prefiro, que eu consigo dar para ele. Então a gente não pode, tipo, não é o seu pai que está pedindo ajuda, não é o seu pai que está se abrindo, não é o seu pai que está aprendendo, é você, tá? Então é legal a gente ter essa clareza. Então quando você coloca entender essa relação com o meu pai, cara, o jeito do seu pai amar não vai aparecer em nenhum livro de romance. Tipo, não tem tem uma expressão que eu gosto, que é brincadeira, mas faz um pouco de sentido quando a gente pensa em sensações, em sentimento. Não tem uma alma dentro daquele corpo. É razão, é uma máquina. Ele é um cara prático, é um cara racional. Então, é o jeito dele lidar com a vida, é o jeito dele lidar com os desafios, é o jeito dele lidar com tudo. Como é que o sistema nervoso dele está preparado? Está preparado para racionalizar tudo em primeiro lugar. Então, assim, provavelmente ele é uma pessoa que não acredite tudo de primeira. Ele é mais cético, ele vai querer entender as coisas antes. E outra parte do sistema nervoso dele tem a psicopatia. Então, ele vai avaliar tudo antes. Ele vai avaliar o ambiente, ele vai avaliar as pessoas, para ver ou se eu vou ser prejudicado aqui, ou se eu posso ganhar alguma coisa aqui nessa situação. Então, quando você tem um sentimento totalmente racionalizado, você não pode buscar o sentimento que ele sente, você tem que buscar a razão que ele dá para aquele sentimento. Então, putz, seu filho está longe, você não sente saudade? Peraí, deixa eu entender toda essa situação. Meu filho não está mais aqui, ele foi para um outro lugar porque ele precisava. Nesse outro lugar ele está bem, eu só recebo boas notícias e se eu não recebi um chamado, uma solicitação, é porque está tudo bem. Então, essa saudade, ela é entendida como necessário. Se ele fosse oral, ele não ia entender porra nenhuma. Você ia passar, 5 horas explicando a distância, aí no final você vira para a pessoa e fala assim, você entendeu? Aí ela fala, eu entendi, mas é que ele não entendeu porra nenhuma. Ele não entendeu, não passa na cabeça, fica só o buraco no peito. O seu pai é o oposto disso. Sacou? O seu pai é o oposto disso. Se ele entendeu, meu filho tá tudo bem, ele tá ali, não tá precisando de mim, ele tá se virando, tá ganhando o próprio dinheiro, tá andando. Cara, então... A conta dele fechou. Sacou? Por exemplo, o Guilherme e a Vanessa, eles se mudaram para Brasília e eles tinham marcado uma festa de despedida com os maiores amigos de Ribeirão, época de faculdade, aquela história toda. No meio da coisa toda aconteceu a greve dos caminhoneiros. Na cabeça do Guilherme, cara, vamos remarcar a festa ou um dia que a gente for em Ribeirão, a gente eu fiquei ilhado aqui em Brasília. A sensação fiquei ilhado por conta da greve dos caminhoneiros. Não consigo voltar dirigindo para Ribeirão Preto. Então, vou ligar para os amigos e falar, não deu, eu preciso remarcar. Acabou. Para Vanessa, aí aflora muito mais sensações. Vanessa, você entendeu que não tem gasolina? Eu entendi, mas é que as pessoas, gente, é a nossa festa e são meus amigos e não sei o que, papapai, papapai, papapá. Ou seja, a razão não tem o peso que a sensação tem. Para o seu pai, a sensação não tem o peso que a razão tem. Então, eu quero entender essa relação com meu pai. Se você for buscar o entendimento de sensação, de emoção, você não vai achar. E aí você vai desenvolver em você a percepção. Das expectativas, o entendimento é o mais fácil. Para você é o mais fácil. O problema é que, assim, dependendo de como você racionalizar isso, você vai sentir de um jeito diferente. Então, eu entendo que, o meu pai não se conecta comigo como minha mãe, ele não se importa comigo como minha mãe. Não, ele é diferente. Ok? Mas ele se importa sim. Por que ele não me liga? Porque tá tudo bem. Ele sabe que tá tudo bem. No checklist dele, quando ele passa o checklist, ele fala, cara, meu filho tá bem. Graças a Deus que ele tá bem. Então a sua mãe não é assim, porque apesar da gente ver o masoquismo, ela tem a oralidade também ali. Então ela vai compartilhar com você sensações, saudades, sentimentos, coisas que, se você esperar isso do seu pai, você vai gerar frustração em você. E a sua mãe, ela sente falta, mas ela não grita para que você volte.
Por quê? Porque ela é masoquista, ela suporta essa falta, ela suporta, tipo assim, putz, essa dor que eu estou sentindo é para o bem do meu filho que ganhou asas e voou e tá tudo certo, ok? Então, se você quiser entender a relação com o seu pai, primeiro você precisa entender o jeito dele de funcionar e entender que o jeito dele não está errado, é o jeito dele, sacou? É um jeito prático, é um jeito racional e, por exemplo, cara, eu sofro pra caramba com isso. Às vezes, outro dia eu estava no meio de uma reunião, minha esposa chegou e falou assim, você tem 5 minutos? Eu falei, putz, estou na reunião. Ela falou, não, são só 5 minutinhos. Aí eu pedi licença para a pessoa, encerrei a reunião, falei, já eu te ligo de volta. Te chamo de novo no Zoom. Virei para ela começou a me contar uma história, de que, putz, porque meu irmão me mandou um negócio e estava assim, estava assado, porque ele não sabe fazer, não sei o que, tá. Ela foi falando, eu virei para ela e falei assim, o que você quer? Porque na minha cabeça, eu estava em uma reunião. Você me parou para contar uma história ou essa história para explicar o motivo pelo qual você quer alguma coisa. Se você quer alguma coisa, me fala o que você quer. Se eu quiser saber a história e o motivo, eu pergunto. É a informação que eu pergunto. Quando eu falei isso para ela, virou para mim e falou assim, você não pode me entender, você não pode me ouvir, não sei o quê. E saiu chorando. Eu falei, porra, claro que posso entender, mas fala do jeito que eu quero entender, me dá só a informação que eu preciso para entender, ou então espera. Ok? Então, tipo assim, no meu mundo, na minha cabeça, eu abri uma puta exceção para ela, parei uma reunião e dei a chance dela... Desculpa, gente. E dei a chance dela me explicar o que eu queria. Ela começou a explicar errado. Eu disse para ela como ela deveria explicar. E aí ela se ofendeu. Então, aí já é com ela. Entende? Naquele momento, eu estava atendendo um cliente, tentando entender um absurdo de coisas, eu estava no pico da minha esquizoidia. Virei para ela com o pico de esquizoidia e pensei, me dê o mínimo de coisas para entender o máximo de coisas o mais rápido possível para voltar para aquela reunião. Então, é o meu jeito de funcionar, certo? Então, você usou o termo entender a relação com seu pai. Os seus caráteres, eles são mais racionais. Na nossa análise aqui, a gente vai mostrar para vocês, vai ser mais racional. Então, qual a expectativa? Como você queria... Essa expectativa é a mais fácil de sanar, entender. Entender. E aí você fala assim, cara, tem um pouco mais de amorosidade e respeito, aí ele já não usa com ele usa por ele. Sacou? O termo que você traz é por ele. Então, essa coisa da amorosidade, você só vai ter isso com seu pai se você entender o que é amor para ele. E nesse ponto está mais fácil para você do que para ele. Não porque você queira mais. É comum você achar que você quer mais amor, que você quer mais contato que ele. Mas eu te garanto que ele quer tanto quanto. Só que ele quer do jeito dele. Então, putz, eu sou pai, cara. Você não tem filho ainda, né? Tô sentindo uma puta saudade do moleque. Mas ontem ele falou pra mãe dele que acabou de fechar uma palestra. Meu moleque é foda, velho. Tô de boa. Então, é o jeito dele se relacionar com a expectativa que ele tem. Tipo, cara, é o meu moleque, você é o mais velho. É o meu moleque, é o meu garoto. Eu quero que ele seja como eu sou. E ele tá sendo como eu sou. Então, aí é contigo. Sacou? É entender, primeiro, qual é a sua relação de amor, a sua forma de amor. E eu vou falar um negócio para você, que foi como eu conheci todo esse conhecimento que virou o Corpo Explica. Eu tinha uma dificuldade de me conectar com uma das minhas filhas. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. E a filha que eu tinha dificuldade de me conectar é a minha cópia. Tipo, ela vai ter tanta esquizoidia quanto eu tenho, sacou? E, cara, você não é tão diferente do seu pai. Talvez você esteja desenvolvendo um medo de amar como ele ama, mas vocês amam bem parecido. Você não acha tão ruim quando vocês conversam 2 horas de negócio, porque senão a conversa não duraria 2 horas. Entendeu? Talvez você gostasse de conversar sobre outros assuntos também. Mas, cara, vamos jogar com o velho no jogo dos negócios, mano. Sacou? Vamos jogar com o velho no jogo dos negócios. Se você quiser, você pode abrir com ele, só não espere que ele chore. Ele vai entender e vai te dar conselhos. Não espere que ele chore. E esse é o primeiro caminho para você respeitar o seu pai. Agora que você entendeu, criar o respeito fica mais fácil. Criar o amor vai depender mais de você.
A amorosidade vai vir de onde? Vai vir, putz, entendi meu pai, por que que ele funciona assim? Por que que ele leva a vida do jeito que ele leva? E aí também vai ser da história de vida dele. Os perrengues que ele passou, a história que ele construiu, o lugar que ele está, por que que ele funciona do jeito que ele funciona. Quando você entende a história, você vê o corpo, você vê como ele funciona, como é que a mente dele trabalha, a amorosidade vem muito mais fácil e o respeito também. Você não pode querer que o seu pai ame como você ama. Ok? Ele ama do jeito dele. O seu pai, cara, cumpriu o papel de pai dele. Ele tem um homem de sucesso. Ele tem 2 filhos. São só vocês 2? Sim. Um homem de sucesso e uma filha bonita, mano. O velho tá de boa, mano. É sério, ele tá de boa, entende? Você pode até achar que ele se preocupa um pouco mais com ela. Mas, mano, ela não é rígida à toa. Ela é a bonequinha do papai. Ela é a bonequinha do papai. Você tem que fazer sucesso. Ela tem que ser bonita. Agora que é bonita, ele precisa proteger para marmanjo não querer crescer o olho. Expectativa de eu queria o amor que meu pai dá para minha irmã, aí isso você vai se frustrar também. Isso não vai acontecer. Ele vai ligar mais para ela do que para você. A gente já discutiu por isso, inclusive. Uma viagem, até a música que ela queria ouvir, ele queria que fosse a mesma música dela, entendeu? E aí, isso há muito tempo atrás, a gente discutiu por conta disso. Tá, aí você precisa começar a entender que, tipo, aí você pega e fala assim, não, Elton, mas você tá errado porque o meu pai tem amor para dar, assim. Você precisa ver como ele é com a minha irmã. É só olhar a foto dela, ela é rígida. Ela é rígida por causa dele, não por causa da sua mãe, não por causa de você. Ela é rígida por causa dele. Então a conexão deles é diferente. Sacou? Então, olhar, assim, a primeira coisa, gente, é parar de achar que o outro tá errado, é só entender como o outro funciona e por que funciona daquele jeito. Tipo assim, e saber separar as coisas. A sua mãe carrega coisa que talvez te fira. Sacou? Carrega coisa do seu pai que ela não precisava carregar. Em que momento o seu pai vai parar por você? A hora ou você pedir ajuda ou ele achar que tipo ele precisa intervir em alguma coisa. Enquanto não tiver algum estímulo externo falando, seu filho, você precisa fazer alguma coisa pro seu filho, ele não vai fazer, porque tá tudo bem contigo. Então, essa já é a maior forma de amor dele por você. Para a filha, não. Para a filha, ele vai dar mais atenção, mais contato, mais interação, porque é a Colo. Colo. Seu pai deve pegar sua irmã no colo até hoje, mano. Ele não vai te pegar no colo. Não, né? É o jeitão dele. Muito esquizoide. Se ele fosse menos esquizoide, ele pegaria. Ele é muito mesmo... a gente comenta muito, eu e ela, sobre ele ser seco. Ele tá ali e para ele é tudo mesmo racional, razão. A minha irmã já é casada, tem uma filha. Agora, a filha dela, ele pega no colo, ele brinca, ele tem uma conexão incrível. A gente até percebe... ele vai pegar também. A gente até percebe que é como se fosse assim, talvez ele faria aquilo, não sei. Quando a gente era pequeno, talvez ele fizesse o que ele está fazendo com ela hoje, que ele não faz mais com a gente, de outras formas. Tá, quando você traz a terceira expectativa aqui, ó, não querer o que ele não pode dar, é essa sensação e isso que ele dá para sua irmã. Sacou? O que ele vai te dar? Ele vai ser seu amigão, é o parceirão, não... Eu terminei minha tarefa como pai, agora eu vou ser seu amigo, seu parceiro, seu... Como é que tá? Tá rolando bem aí? Pô, e aí? Tá ganhando dinheiro? Essa coisa toda? Sacou? Deixa eu entender o que você faz, me conta. Sempre aqui, né? Sempre. Sim. Você já viu seu pai chorar? Que só... Não, já vi. Acho que 1 vez, 2 vezes. Então, tipo assim, você não espere... Não confunda amor com emoção. Sacou? O seu pai te ama do jeito dele. Na conta dele, ele te ama, tipo, bem muito. Na conta dele. Sacou? Ele é capaz de explicar e convencer qualquer pessoa que ele ama muito e é um bom pai. E ele não precisa chorar para isso. E você se cobrar de não querer o que ele não pode dar, tá tudo bem também, não tem nada de errado com isso. Não se culpe, não se cobre, não se julgue por isso. Você pode querer coisas do seu pai que ele não vai dar,
Qual é o jogo aqui, então? O que você pode fazer para isso? Peça. Pai, gostaria que você viesse me visitar esse final de semana. Gostaria que você viesse no meu aniversário, porque é importante para mim. Pronto, a hora que você falar que é importante para você, a conta já vai fechar na cabeça dele. Eu já cheguei a falar isso para ele. Uhum. Inclusive, assim, ele tem uma fazenda e a justificativa da vida dele é a fazenda, porque ele não pode sair de lá porque não tem quem cuide. Então, o amuleto que ele encontrou, sei lá, Mas vamos tentar entender. Ele pode sair? Ele pode deixar a fazenda? Tem quem cuide? ele poderia encontrar se ele realmente tivesse. Mas não tem hoje, né? Não. Assim, gente, é aquela coisa. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Na cabeça dele, ele não tem. E realmente ele não tem. Ele poderia... Aí quando você olha assim, ele poderia... Aí você está colocando um poderia dentro da sua expectativa. Certo? Dentro da sua expectativa você poderia, ele poderia fazer, mas talvez dentro da realidade dele seja difícil colocar uma pessoa lá, seja difícil confiar, seja difícil pagar, talvez ele tenha sido roubado já, não sei, um monte de coisa pode ter acontecido, porque na cabeça dele, tipo, cara, se eu sair daqui, esse trem desanda. Na cabeça dele, na cabeça do outro pode passar de tudo. Ele poderia isso. Na cabeça dele também pode pensar, poxa, você poderia ter vindo comemorar seu aniversário aqui. Entende? Então, assim, gente, a proposta do Corpo Explica é trazer leveza, e é a frase que eu uso, não termos os problemas que nós não precisávamos ter. Então, tipo, cara, você tem um paizão, você tem sua mãe que está segurando uma barra ali de um monte de coisa, ok? Às vezes a gente fica com dó do masoquista porque a gente acha que ele está carregando peso. Para ele, aquele peso é muito mais leve do que seria para a gente. Só que a gente acha que, tipo, putz, cara, solta isso aí, me dá aqui, deixa que eu carrego para você. Então, ele vira e fala, não, tá de boa. E se soltar o peso, às vezes acha que agora vai dar merda, porque eu não tô suportando nada. Tô vazio, né? Tô vazio, alguma coisa vai acontecer. Não tente tirar isto da sua mãe. Ela funciona assim, é bom funcionar assim para ela. Então, se de repente você, nessa coisa da amorosidade, da falta de amor emocional do seu pai, de repente você, às vezes, até cobre o velho por alguma coisa que ele deixou de dar para sua mãe. Cara, a história dos dois é a história dos dois, sacou? Então, e é muito louco isso com o masoquista. Dentro dele tá tudo bem. Tipo, dentro dele tá tudo bem. Você fala, cara, mas por que você tá segurando? Tá tudo bem. O primeiro passo é ver que tá tudo bem. Depois pode ser que você veja um jeito de ajudar, mas não vai ser o filho que ajuda a mãe. Ela vai precisar procurar ajuda se ela vê necessidade. Mas você já reconhecendo e vendo que tá tudo bem, minha mãe realmente funciona assim, e ela fica mais segura assim. O masoquista precisa da segurança. E ela fazendo tudo que ela faz, provavelmente ela não fique parada. Ou tá limpando a casa, ou tá correndo, ou tá trabalhando, ou tá ligando pro filho. Tá Se você tirar uma coisa dela, ela põe outra no lugar. Já percebeu isso? Ela vai ter essa característica. E o masoquista, às vezes, ele faz isso com o que as outras pessoas entendem como problema. Eu acho que isso é problema, solta isso. Aí ela solta e pega outro. Eu já percebi que ela omite muita coisa. Uhum. O masoquista, ele é um cofre, mano. Tem que ter a senha, mano. Pegando fogo. E aí, como é que tá, mãe? Tá tudo bem? E aí, por aí, como é que tá? Beleza. É isso, eu percebi. Esse é o Gui. E aí, Gui? Como é que tá aquele negócio? Tá? Beleza. Beleza. No lugar dele, eu já teria passado a bola para outro, pedido ajuda, gritado, culpado alguém. Ele tá de boa. Vou mais um pouco aqui. Tem que doer um pouquinho mais para eu sair pedindo ajuda. Então, tá errado. Quando você... É o que a gente ensina no Corpo Explica. Você não pode se colocar no lugar do outro, sendo você. Com a sua mente. Você tem que se colocar no lugar do outro sendo o outro. Então, se coloca no lugar do seu pai agora, com a mente esquizoide e psicopata. Ele criou um plano na cabeça de criar filhos incríveis. A menina é bonita, casou, já tem filho. O menino já ganha seu próprio dinheiro e está ganhando cada vez mais. E agora o meu plano é cuidar dessa fazenda e fazer ela funcionar.
tô aqui tocando a minha vida aqui, ó, o que eu tinha para fazer eu já fiz, tô tocando minha vida aqui e a casa tá de E aí portas um abertas. aniversário não fica tão importante para ele. Tipo, ele não foi nesse aniversário, mas provavelmente nos 15 primeiros ele foi. E nos outros. É porque, assim, Quantos anos você tem? 26. De esquizoide para esquizoide aqui, tá? E defendendo um esquizoide. Seu pai foi na maioria dos seus aniversários. É porque, assim, eu tenho algo que eu valorizo muito, que são os momentos. Principalmente em família. Uhum. Que é isso que vai ficar na nossa vida. Então, eu queria ir para a praia com os meus pais, eu queria ir para eu sonho várias coisas e ele absolutamente está na fazenda o tempo inteiro e nem me visitar ele vem. Então, a gente já conversou sobre isso, mas ele disse que não tem esse desejo e ele fala mesmo, tipo, para mim tá tudo bem, eu não quero ir. Não. E aí, é por isso que eu falo muito dessa questão da relação, porque o que ele fala transmite algo como não me importa. Meu aniversário do meu filho que é aqui, eu posso pegar meu carro e ir aqui 5 minutos de carro, chegar lá. Ter um momento com a família, ele não está. Sempre é eu, a minha mãe e a minha irmã. Em todos os eventos da família, assim, a maioria, nós três. O que é difícil para o esquizoide? Ele cria um plano na cabeça dele e aquilo é muito verdade, é muito claro e deveria ser muito verdade, ser muito claro para os outros. Quem criou o plano da praia foi você. Você já imaginou vocês correndo, você já imaginou o velho sentado ali e tal, mas, cara... O momento já está criado na sua cabeça. Você já viveu o momento, na verdade. Tipo, quem imaginou foi você. Essa verdade, essa prioridade, ela está dentro do seu mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. O que está acontecendo aí não é tão forte assim, mas seria um choque de esquizoide com esquizoide, é isso? Um esquizoide pensa de um jeito que é o jeito dele, o outro esquizoide pensa do jeito que é o jeito dele. Seria isso? Mais ou menos, eles criam mundos diferentes. Tipo assim, igual o exemplo que o Marcos deu. O esquizoide do Marcos pensou já em ir pra praia com a família e tal, e isso é o que ele queria. O esquizoide do pai, não, eu tô bem aqui na fazenda, tá tudo bem, e isso é o meu amor por vocês, igual você falou, que ele tá bem, tá tudo bem e tal. Então ficou o esquizoide de um com o esquizoide do outro, é isso? O pai é muito psicopata. Analisando de perto, talvez ele seja até mais psicopata do que esquizoide, ou as duas coisas muito altas. E o psicopata e esquizoide, é difícil de você convencer ele, porque ele é muito persuasivo. Se o Marcos usar essa frase assim, família importa muito para mim, é capaz do pai virar e falar, então prova e vem você para cá. Já que família é muito importante para você, vamos ficar junto. Ele inverte o jogo muito rápido. Inverte o jogo muito fácil. Ele foge das discussões. Ele vai fugir de toda discussão que ele for perder. A discussão que ele souber ganhar, ele vai até o final. Então, assim, cara, essa é a expectativa que você criou e você não está conseguindo encaixar alguém dentro do seu mundo, dentro do seu plano. Essa pessoa não é menos, essa pessoa não é má por causa disso. Tipo assim, eu lido com coisas que eu criei o tempo todo. Às vezes eu fico puto com sócios porque a gente tinha combinado de fazer alguma coisa. Não, a gente não tinha combinado, a gente tinha cogitado. Só que daquela cogitação eu montei um plano na minha cabeça, beleza, vai ser desse jeito. Aí 3 dias depois eles chegam para combinar algo diferente. Eu falo, não, mano, vai ser desse jeito. Não, mas por quê? E aí eu sofro com isso. Tipo, sofro muito. Mas é aquela coisa, eles não são sócios piores por causa disso. Entende? Então, cara, seu pai só não vai pra praia. E tá tudo certo. Não dá pra dizer que um sujeito é um pai ruim porque ele não foi pra praia. Aí a minha mãe acaba ficando também, entre aspas, amarrada, porque ela não sai sem... Ela fica, mas eu vou deixar ele só. E aí eu não vou ter o meu sonho realizado de ter a minha família numa praia. E aí então, porque as pessoas, a gente precisa respeitar o outro. As pessoas são seres humanos com vontades próprias. Tipo, você montou esse plano sem combinar com os russos, entende? Esse plano, ele é só seu. Então, tipo assim, exigir uma prova de amor desse jeito é ignorar o funcionamento do outro e tudo que o outro faz.
sacou? Tudo que o outro faz. Então, tipo assim, cada vez que o seu pai negar Um evento, uma coisa dessa, uma realização do seu sonho, a tendência é você entender isso como menos amorosidade e um motivo para ter menos respeito por ele. Mas aí, nesse ponto, a responsabilidade é toda sua. Foi só o significado que você escolheu dar para isso. A gente está aqui destruindo o seu sonho? Não. A gente está mostrando que ele é seu. Que ele é seu e não compartilhado com pai e mãe. Pode ser que a sua mãe, não, eu gosto da ideia, mas para ela não é uma necessidade sair da casa dela e ir para a praia contigo. E o psicopata vai negociar, mano. O seu pai, ele é capaz de ir para a praia com você. Se você colocar no lugar alguém para cuidar da fazenda, qual é a troca? Qual é a troca? Para passar 5 dias fora. Não queira tirar o velho também 20 dias da fazenda, né, parça? Não vai rolar. Final de semana tá bom para esse casal, porque a segurança deles está ali na casinha deles, provavelmente. Eu imaginei falando isso para ele agora, dando arrumar alguém para ele ir. Eu tenho certeza que ele iria só rir e ponto. A risada dele é tipo a fuga. Aí ele começa a passar a mão na cabeça e diz assim... Eu te garanto que a próxima conversa com seu pai vai ser diferente, até porque você tem uma psicopatia considerável. A gente já vai mostrar seu gráfico aqui. Você não vai mais conversar com ele ferido. Você tem um plano na sua cabeça. Se esse plano não entrar na cabeça dele, foi incompetência comunicativa sua, ok? Não é menos amor. Esse velho precisa ser convencido a fazer uma parada. Tá, faz de conta que você sonhou em pular de paraquedas com a sua mãe. Qual a chance daquela masoquinha pular de paraquedas? É mais fácil levar seu pai pra praia, mano. Aí só porque você sonhou em pular de paraquedas é o meu sonho, eu dou muito valor pra diversão e minha mãe não realiza o meu sonho. Então ela não me ama. Então ela não me ama. A conclusão é que tá equivocada, entendeu, Marcos? A sua conclusão terminando como, então é falta de amor, é aí que você errou na sua criação do mundo. É sempre essa coisa. Se a sua mãe não pula de paraquedas, o seu pai tem direito de não ir para a praia. Ah, mas espera aí, negocia com o velho. Você não tá cheio de dinheiro aí? Bota lá o que é, pai? É dinheiro. Você precisa ter clareza disso. Mas sem aquela coisa de ficar esperando, de achar que o outro é obrigado a fazer algo, porque você disse que não quer esperar o que ele não pode dar. E no poder de convencimento, se sua irmã pedir junto, vai ajudar. Ela fala, quando ela vai pedir alguma coisa, ela, bora lá, mano. Vamos lá, podem falar aí, gente. Então, enquanto vocês falam, o Gui vai colocar aqui na... Aí, como eu tava falando, Fernanda falou no ponto a Ozzy, realmente foi bem... Porque, assim, eu lembro de algumas situações em que eu queria muito que ele estivesse presente, ele estava ali, mas estava só o corpo. Você via no semblante dele, na expressão dele, que ele não estava feliz. Ele estava ali, eu tô aqui. Que horas? Tchau. Pra casa, tem que ir, a fazenda tá lá me esperando. Né? Então é bem isso. Você vai entender por que você fala tanto da fazenda. Apareceu uma coisa no seu gráfico aqui que separado eu não tinha visto tanto. Uhum. Mas tem uma coisa que a gente fala no Corpo Explica aqui, que é acessar as verdades das pessoas. Vou arriscar aqui. Nós trabalhamos numa linha bem determinista, tem uma aula de determinismo lá, e talvez dos 3 eu seja mais determinista, mais cara de pau. Eu diria que seu problema não é a praia, mano. Seu problema é a fazenda. Olha o que deu no seu gráfico aqui, ó. Por conta da rigidez? É por conta da rigidez. Ó. Tá triangulando com a fazenda. Tá mostrando? Opa, não é esse aqui não. Pera aí. Aqui, apareceu. Ó, o que deu aqui? Em primeiro, esquizoide. E o segundo, que a gente tinha imaginado psicopata, deu o rígido na combinação. Deu rígido. Então, esquizoide, rígido, psicopata. Então, você criou um plano
ok? Vamos pegar a situação do pai. Você criou um plano, ok? Para esse plano acontecer, você tem aí sempre o seu pai ou a fazenda, o seu pai ou a fazenda, o seu Por pai ou a quem que ele fazenda. te troca? Por quem que ele te troca? Você se sente trocado pela fazenda. E aí a sua psicopatia sofre porque você não consegue. O rígido só. O rígido sofre, a sua psicopatia sofre junto porque você não consegue convencer, manipular a situação toda. A dor vem cair aqui no oral, que se sente abandonado. Mas a dor começa na troca. Eu troco, eu não consigo manipular o velho, a situação toda, e aí eu apelo para a sensação. Ah, então ele não me ama tanto. Faz sentido ser trocado pela fazenda? E por ele escolher a fazenda sobre mim, isso machuca? Faz total sentido, porque quando ele foi comprar a fazenda, o que ele fez? Ele vendeu a nossa casa, sem pedir a opinião de absolutamente ninguém. Ele foi lá, vendeu a nossa casa, alugou uma casa por um tempo e foi para a fazenda. Não tinha nada na fazenda, nenhuma casa. Ele dormia lá embaixo de uma árvore e queria levar todo mundo para lá. Então, faz muito sentido. Isso, você tinha quantos anos? Acho que tinha uns 12, 13 anos por aí. E vocês moraram onde nesse período? A gente estava morando... Ele teve que alugar uma outra casa, né? E aí a gente ficou nessa outra casa até o momento que ele conseguiu convencer todo mundo, menos eu, em morar na fazenda. Eu não fui. Eu fiquei com os meus avós. Uhum. E Tá. ele foi com a minha mãe e com a minha irmã. Na cabeça do esquizoide dele, quando você fala nossa casa, a pergunta dele é quem comprou. Tipo, você tá puto porque ele vendeu uma parada de vocês que na cabeça dele era dele. Ele que pagou. Sim. E ele tem uma outra parte aí que te dói também. Você tá perdendo para ele. Porque ele convenceu quase todo mundo, menos você, de realizar um sonho que só fazia sentido na cabeça dele. E você tá tentando convencer todo mundo, menos ele, de realizar um sonho que só faz sentido na sua cabeça. E se você conseguir, aí você ganhou o que ele fez com você. Mais ou menos isso. Você quer que ele abra mão da fazenda que você nunca aceitou, mano. Sacou? Sim. Porque o que eu percebo? Realmente essa questão da competição é fato. Porque hoje a gente não tem uma casa na rua. E aí já entra outra coisa, porque a minha mãe, o sonho dela, vai conflitando o sonho de todo mundo. A minha mãe, o sonho dela era ter uma casa na rua, na cidade. Sim, na cidade. E ele não, simplesmente é fazenda e ponto. E eu percebo que ela, talvez o peso que ela carrega seja por isso. Sei que são outras coisas. Você acha que o seu pai está errado de dar tanto valor ao sonho dele? Responde rápido. Individualista. E você tá fazendo a mesma coisa, mano. A praia é um sonho só seu. E, porra, seu pai não quer areia de praia, não. Seu pai quer terra, barro, mato, cocô de bicho. Sacou? Uhum. Aí, dica, tá? Você começa a acessar o velho o dia que você começar a reconhecer o esforço e o valor da fazenda. E o valor da fazenda, mano. Porque, com certeza, ele comeu sal, como se diz na gíria do fazendeiro. Ele comeu sal e você não sabe, para ter a fazenda. E aí, você talvez seja o único que não deu valor nisso ainda. Você não entrou para a fazenda e ainda fica querendo tirar ele de lá. Ainda que por uma semana... Ele fala, cara, por que eu vou sair da fazenda se você nunca entrou aqui? Aí quando você fala assim, eu me importo com família, entra na fazenda então e prova que você se importa com a família. Põe dinheiro seu lá, põe boi seu lá dentro para comer no pasto dele. Aí você prova que você se importa com a família.
E aí você começa a gerar crédito com o psicopata dele. Porque, tipo assim... Aí você vai poder exigir algo em troca. Tipo, na troca, com o velho hoje você tá devendo. Você não entrou na fazenda, pô. O sonho dele aconteceu apesar de você ser contra. Por que ele vai botar uma moeda no seu sonho? Entende? Entendo. Então, Eu estava levando isso pro elemento amor. Você estava usando o amor como justificativo. Conclusão, você tentou terminar ela no amor. E é a conclusão que estava equivocada. A conclusão que estava equivocada. E assim, quando a gente fala de verdade, dá pra ver que você não é carente desse tanto, mano. Você é muito esquizoide também. Dá pra ver que você não é carente desse tanto. Então, quando você fala assim, meu pai não me importa comigo, eu falo, bicho, de onde vem essa carência toda? Agora a gente viu da rigidez, da competição. Cara, o pai dele idealizou uma coisa, foi lá atrás. E fez. Você não tem ideia, você não tem... A gente está montando um estúdio. Eu explico uma coisa para a arquiteta, ela diz que entende e me manda diferente. Quando ela manda diferente, eu fico puto. Eu falo, você pode criar do seu jeito, mas materializa aquilo que eu te pedi, coloca a parede amarela, o revestimento do porcelanato do outro lado, a mesa assim. Não, é porque na hora que eu vi, não ficou bom. Tudo bem, me manda um do jeito que eu falei. Então, o pai dele idealizou, foi lá e fez. Sacou? Então, é o quanto tudo isso representa. Mas o pai não entra o pai não está no jogo. Gente, é sempre a percepção que você cria do seu mundo. É a percepção que o Marcos criou do mundo dele. Seu pai bebe? Não. Hoje não. Hoje não. Então, você perdeu a oportunidade de levar uma garrafa de pinga para ele sentar do lado dele e falar, pai, vamos comemorar a fazenda aqui, porque eu quero chegar no final da vida tendo feito o que você deu conta de fazer. A hora que você... Pronto, você falou que queria ter um pouco mais de amorosidade e respeito pelo seu pai. A amorosidade não está faltando aí, não. Está faltando só respeito pelo que o velho fez, sacou? Começa por aí que... Talvez chegar lá e falar um pouquinho das marcas dele. Compra uma, põe uma lá. Cara, ele já me deu umas 30, eu nunca vi nenhuma. Ele me dá, ele vende, ele faz o que ele quer. Então, porque você não quer agora, tipo assim, como é que você entra na fazenda? E talvez você... você quer conversar com seu pai? Você quer mesmo ter a conversa demorada que não seja uma conversa de negócio? Vai lá conversar com ele de... O que é comprar uma fazenda? O que é comprar uma fazenda, que você entende que ele não quer ir para a praia e agora você entende que você nunca foi para a fazenda. Você tem 26 anos, com 12, isso dá 14. Tem 14 anos que você adia o sonho do seu pai. E ele está adiando o seu há quanto tempo? Você está adiando dele há mais tempo que ele está adiando o seu, mano. Tem 14 anos que o seu pai espera você entrar na fazenda e você nunca entrou. Você vai lá. Já que você não entra aqui nessa porra dessa praia, nem ir eu vou. Pode ser isso, entendeu? Mas assim, na negociação você está perdendo feio. E na percepção do seu pai, você está deixando de ver o quadro como ele é. Exatamente. Essas são as verdades que a gente levantou aqui hoje. E como é que a gente vai confirmar todas elas? A hora que o Marcos for lá na fazenda, conversar sobre a fazenda, ver se isso vai dar um resultado, ver se o pai reage de uma forma diferente, ver se ele fica empolgado. Você quer uma psicopatia emprestada aí? É. Chega lá e fala... Cara, separa o velho num canto, sacou? E abre o jogo com ele. Fala, pai, eu nunca participei do processo da fazenda. Eu queria entender de verdade como foi. Eu era muito novo, eu fui contra, porque... Eu achava que a casa era nossa e não era nossa, era sua. Tipo, hoje eu estou tentando construir a minha vida. Naquela época você estava tentando construir a sua. E se você não entendeu isso ainda, entenda agora, cara, porque é bem isso. Seu pai estava tentando construir a vida deles e era uma casa que ele tinha comprado. E deixa ele te contar a versão dele da história, sacou? Então, tem coisas que a gente, quando é criança, a gente não sabe. A versão dele com as dores, com os sucessos, com as alegrias e deixar tudo sair. Aí você realmente mergulhar junto com ele no mundo dele. E aí, cara, se você realmente aprecia momentos, esse vai ser um grande momento. Vai ser sua praia ali. Você vai para a praia de verdade
de brinde, sacou? Mas ali vai ser sua praia. Bonito. Tá fácil, Marcão? Agora tá fácil, ó. O corpo explicou Agora não tudo tem aí. nem possibilidade. Não tem desculpa mais, mano. Eu acho que vai rolar a praia, viu? Depois dessa, Vou eu dar acho que realmente pra você. rola, porque você ganhar crédito com aquele velhinho lá. Sim. Talvez role a praia e passe a rolar a fazenda para você também. Né? E talvez você veja mais valor na fazenda do que você via competição. Mas foi a estratégia que veio na cabeça. Fazenda, depois. Faz a tem que fazenda fechar a virar conta praia, ali também, né, tem que mano? fechar faz a fazenda virar praia, essas vaquinhas que ele compra lá, sacou? Faz Negocia com ele assim, Seu ó, pai marca eu vou as vacas? comprar essa vaca, você vai vender, a grana que sair dessa manada aqui é para bancar uma viagem em família. Pronto. Olha. Ó, eu vou comprar tantas vacas, vou colocar aqui dentro, as vacas, os bezerrinhos vão crescer, vai sobrar dinheiro, esse dinheiro vai pagar alguém, vai dar jeito. Cara, entra no jogo do velho, mano. Tem vaca lá que é sua, tá marcada com seu nome? Então não tá, marca Eu saiba. manda marcar com seu nome, manda fazer E visita a vaca de vez em quando. manda fazer o bagulho que ferra lá, que ferra sério? E chega lá e fala, pai, vamos fazer. Faz assim, você vai uma vez, você conversa, acerta, e aí você vai mandar o velho fazer o negócio de marcar lá a vaca com seu nome. E aí você vai ficar de volta lá outra vez para vocês marcarem as vacas juntas. Ou para ele marcar e te mostrar que marcou. Sacou? O velho vai ficar na expectativa esse tempo todo. E já que os dois são formados em contabilidade, vocês fazem essa conta certinho. Faz quanto a que planilhazinha. rendeu, faz a planilha, sabe a porcentagem e torre esse dinheiro na praia junto ou em qualquer outro lugar. Legal. Show? Sai mais leve. Como é que você sai, velho? Eu saí mais inteiro, Legal. porque o meu pai é uma parte de mim, eu falei isso na ligação para ele. Falei para ele que o que eu sou hoje, eu devo muito, muito, muito a ele, os meus valores, a minha dignidade, assim, o que eu sou hoje. Olhando para trás, eu vejo que houve uma construção muito forte. E ele foi uma peça incrível na minha vida. Então, assim, ele sempre foi meu exemplo. E depois do que aconteceu nos últimos episódios, foi que baixou muito a bola, eu fiquei muito chateado, muito triste, mas agora nesse encontro que eu tive com Deus no último final de semana, eu fiquei pensando assim, que a vida é tão mais do que simplesmente um erro que uma pessoa cometeu. É que você ter o seu pai do seu lado é tão mais representativo do que você focar num problema que aconteceu, numa discussão, ou enfim. E quem nunca errou na vida, né? Então, é esse aprendizado que eu vou levando aqui. Gratidão eterna a cada um de vocês aqui. Eu vou mantendo informado aí das novidades dessa novela. Da fazenda que tá virando praia. Show de bola, gente. O que nós fizemos aqui, pela história do pai, pelos relatos, vocês viram que já dava para saber que tipo de corpo ele tinha, que tipo de mente ele tinha. Então, o que vocês precisam começar a unir aí dentro da cabecinha de vocês? Você precisa entender como as pessoas funcionam. Se você vai começar a partir de um olhar para o corpo de uma pessoa que você não sabe absolutamente da história, ok. Se você vai começar a partir de um olhar, de uma história que você conhece uns pedaços, ok. O corpo entende a mente e se confirma na história. A história também entende a mente, mas precisa se confirmar no corpo. Se ele tivesse trago a foto de um gordinho ali, eu falo, mano, tem alguém mentindo aqui na história, porque não bate o fato com o jeito que ele está relatando, com o que ele está dizendo que essa pessoa fala. Porque o gordinho não falaria aquilo. Aqui, para começar, o gordinho não teria vendido a casa. Ok? Então, uma coisa tem que explicar a outra. E você ganha essa habilidade com o tempo. Ok? Mas, assim, a análise de vocês, a identificação, está bem avançada, está muito bom. Agora, o que vocês precisam começar a tentar interpretar os comportamentos e a história. Porque do lado de fora, gente, é muito fácil entender todas as coisas.
ok? Se nós fizermos análise com a outra pessoa, o Marcos vai performar tão bem quanto vocês performaram. O negócio é que naquele momento ele estava naquela cadeira desconfortável, na cadeira de cliente ali. Então, o corpo explica tem um poder de entender e resolver as coisas muito rápido. O Marcos pode resolver esse problema amanhã, se ele quiser. Se ele não quiser, é problema dele, mas ele nunca mais vai poder dizer para alguém que não sabe o que está acontecendo. Ah, porque eu não entendo essa relação com meu pai. Entende, sabe por que é assim, ainda sabe como é que resolve. Esse é o poder que a gente quer que vocês desenvolvam. Ok? Beleza. Então vamos encerrar. Marcos, é contigo. Bom, quando eu comprei o Humanês, foi um dos únicos cursos que eu conversei com a minha família quase toda. Quando eu falo família, falei com a minha mãe e falei com a minha irmã, né? E a gente foi discutindo, porque assim, eu já havia comprado vários outros cursos. E as Humanês ou o Corpo Explica? Ops, Corpo Explica. Confuso, né? E aí, eu expliquei para elas, né, de acordo com os e-mails que eu recebi, com as copies que eu recebi, que realmente me traziam assim, uma esperança com relação à minha carreira, com relação ao meu negócio, à minha vida. E eu consegui convencê-las de que realmente valeria a pena. E um dos pontos que eu toquei foi justamente isso. Falei assim, quem sabe com esse curso eu não vou conseguir entender um pouco mais da minha relação com meu pai. E a minha mãe e a minha irmã disseram, vai lá, faz. E eu percebi no olhar delas uma expectativa positiva nisso, né? Então, eu quero trazer para vocês, eu acredito que vocês já tenham essa consciência, mas o quanto que o Corpo Explica pode impactar na vida de alguém, numa história, sabe? Numa situação conflituosa que muitas vezes você deixa passar, porque provavelmente se eu não tivesse esse olhar que eu tenho hoje, eu simplesmente ignoraria a situação, entenderia que meu pai é assim mesmo, ponto final. E vamos imaginar o que a nossa colega Azinda falou, né? Se eu tivesse que olhar daqui a algum tempo, quando eu não, de repente, não ter mais os meus pais e, poxa, poderia ter olhado de uma outra forma. Então, eu vou saindo daqui de coração cheio, como eu falei para vocês, e realmente grato a cada um, porque eu coloquei a minha história, eu abri coisas que eu acho que eu nunca falei com ninguém, com vocês, que eu não conheço pessoalmente, a maioria, mas que eu senti um amor de verdade e uma contribuição. Então, muito obrigado. Maravilha, garoto. A Vanessa aqui ia estar aos prantos. Ia estar aos prantos, a bichinha. Não quer dizer que não estamos pegar a maioria oral, né? Não quer dizer que não estamos emocionados.